Em primeiro lugar, obrigado pela associação, pelo convite endereçado ao Projeto 170. Saio daqui hoje um pouco mais rico e não consigo ver muita diferença entre a agricultura biológica e a Ayurveda, sinceramente. Nós tratamos o solo como tratam os intestinos. Portanto, as doenças do solo geralmente são repercutidas nos intestinos. E foi bastante interessante hoje ter esta certeza aproximada. Entre outras que nós agora vamos ver. Uma das coisas que me fez apaixonar pela agricultura biológica foi realmente ver os fluxos de energia que existem. Por exemplo, na questão da Lua, como é conhecida, a Lua cheia, quarto minguante, como ela faz mover as marés, mas também como ela faz mover os lençóis freáticos, os níveis de água no solo e nos alimentos. Foi bastante interessante constatar a questão das relações que nós temos com o Sol enquanto astro-rei e as estações do ano. E que há alimentos que devemos comer no verão e que não devemos comer no inverno. Por exemplo, não se deve comer tomates no inverno. Não faz sentido nenhum. Nem pepinos, nem pimentos. E se vocês forem ver que não faz nenhum sentido, ou completamente antagónico ao conhecimento científico, o tal programado conhecimento científico, é que ele é mais caro. É mais caro nas vossas bolsas e é mais caro em termos de pegada ecológica e é mais caro em termos de alterações climáticas e é mais caro em tudo. Vocês pagam diretamente com dinheiro e pagam diretamente também com o futuro. Portanto, para fazer pimentos nós temos que alterar o ambiente e temos que ter uma estufa e temos que aquecer a estufa e temos que pôr luz. E depois disso, para maturar os pimentos ou os tomates, nós temos que lhe aplicar químicos. Portanto, quando vocês estão a comer tomates de inverno, vocês não estão a fazer bem à vossa saúde. É nada. Portanto, poupem dinheiro, ou poupem a vossa saúde e poupem o meio ambiente, que isto é fácil. É por isso que nós temos as estações do ano. Regem-se por isso e vocês vão ver que conseguem melhorar a vossa qualidade de vida, conseguem dar um grande contributo para o ambiente e no final nem ficam com os dinheiros lá no multibanco. Mas eu vim aqui falar então nesta questão destas relações que nós temos. Isto é um bocado estranho para mim estar a falar para o microfone, não estou a ser muito habituado e hoje estou farto de fazer as neiras alimentares. Estou aqui com uma dor nos meus intestinos, sinceramente. Mas estava a falar então na questão do Sol, nas relações que elas são criadas. A energia que vem do Sol é transformada até chegar depois ao nosso alimento, que é a nossa energia. Portanto, e nesta relação que nós temos com o nosso meio ambiente, é que nós vamos ter a alegria de viver ou não. Não conseguimos ter a alegria de viver se continuarmos a ver ou a observar aquilo que nós vimos, o que está a passar atualmente em Portugal com a seca, e não conseguimos estar alegres a perceber que estamos a perder tudo no nosso país porque temos uma má gestão da nossa realidade. Efetivamente, nós somos química e somos biologia. Nós somos ciclos naturais de água, nitrogênio, de fósforo, de carbono. É aquilo que os budistas falavam, ou que falam, na questão da reencarnação e outras religiões também. Nós morremos e depois renascemos em outras formas, porque efetivamente a nossa essência ela transforma-se em outras formas. Já fomos fungos, já fomos plantas, já fomos coelhos, já fomos bocados do sol, já fomos bactérias. E é nesta relação, se vocês virem como nós temos nos nossos intestinos, nas bactérias nós temos nos nossos intestinos, que digerimos e que vamos crescendo e nós vamos desenvolvendo. Quando nós utilizamos uma agricultura sintética, nós obstruímos todos estes fluxos de energia.
nós transformamos toda esta relação e a própria absorção dos nutrientes, da energia, do prana, ela transforma-se e nós não conseguimos entrar em equilíbrio. E se não conseguimos entrar em equilíbrio dentro de nós, um pouco como eu estou hoje, a nossa capacidade de abstração também começa a diminuir. E se ela começa a diminuir, a capacidade de encontrar soluções, ela também é reduzida por si própria. Mas o alimento, ele surge-nos não só no contexto de nos alimentar e de nos dar energia, mas também tem um outro contexto. Tem um contexto da ordem social, tem um contexto de oferenda na parte religiosa de algumas sociedades, mas a sua abstinência, os jejuns, também acaba por ganhar alguma importância. Nos dias de hoje... Epá, isto está mesmo muito calor aqui. Desculpa, mas não... nos dias de hoje a comida ganhou uma outra importância e tem a ver com a questão da biopolítica ou do biopoder. Tem a ver com uma questão de quem dominar a comida domina tudo o resto. E penso que muitos de nós não conseguimos perceber essa relação que nós temos nesta questão no dia em que nós nos dirigimos ao supermercado, ao mercado local ou diretamente aos nossos produtores. É uma hipótese que nós temos hoje em termos de escolher o que é que nós queremos para o nosso planeta, para a nossa vida, a refeição que nós vamos comer amanhã ou que vamos comer hoje ao final do dia. Ela é decisiva em termos de financiamentos, ela é decisiva em termos de orçamentos, é decisiva em tudo. Quando eu vim cá, vinha a pensar num discurso completamente diferente que eu estou a ter agora. Muito honestamente, preferia não ter aqui o PowerPoint, porque me regulou e me condicionou bastante a minha capacidade de apresentação. A minha história começou há alguns anos, não de uma ordem puramente científica ou pensada, organizada, mas num querer ir e tentar perceber como é que as coisas funcionam. Querer perceber o que era a vida, que hoje foi aqui falada, qual era o sentido da vida e o que é que nós andávamos aqui a fazer. Foi algo que me surgiu há cerca de 20 anos e foi isso que me levou a ir para a agricultura biológica. Pensar, afinal, o que é importante na nossa vida e pensar, afinal, o que é importante nós comermos. De que forma é que nós podemos contribuir para um mundo melhor? Não só a nossa vida, não uma questão de saúde nossa, mas uma questão das pessoas que nos rodeiam e do mundo em que nós vivemos. Há cerca de 10 anos dirigi-me a Bija Vida Pit para tentar então perceber que se tudo aquilo que eu tinha vindo a fazer ao longo de uma década faria sentido ou não. Bija Vida Pit, traduzido em português, quer dizer Universidade da Terra. E algo que trouxe das reuniões quinzenais que tínhamos com a doutora Vandana Shiva, em que ela, de 15 em 15 dias, ia a Bija Vida Pit, tirar dúvidas aos vários voluntários que lá estavam, que tinham vindo do mundo inteiro para fazerem os seus trabalhos de pesquisa, de licenciatura, de doutoramento e de mestrado. Dizia nela, então, na última reunião, que nós vivemos tempos interessantes. Vivemos tempos tão interessantes
como aqueles que nós vimos ontem o nosso Primeiro-Ministro a falar, do financiamento do regadio, que é preciso mais dinheiro para investir no regadio num país que não tem condições para isso. E esse regadio é, essencialmente, para alimentar a criação de gado. Eu não sei se todas as pessoas aqui comem carne. Cientificamente parece que precisamos comer 200 gramas de carne por semana. Não faço isso já há muitos anos e continuo a viver. E é um tempo muito interessante porque nas escolas hoje já temos uma opção vegetariana. Há 10 anos atrás sobravam-nos os dedos das mãos para os restaurantes vegetarianos em Lisboa. Hoje provavelmente precisamos dos cabelos todos do nosso corpo para contar os restaurantes vegetarianos que abrem praticamente todas as semanas e que disponibilizam um tipo de alimentação muito mais rica e muito mais saudável do que aquela que nós já tínhamos ou que temos. Obstruímos, como estávamos a falar há pouco, da questão das estufas, os ciclos naturais, porque financeiramente, eu falo nisso porque tenho um projeto de jovens empresários agrícolas, obtém-se mais pontos se construirmos uma estufa, porque os produtos que nós produzimos são muito mais altos, isto é, eu no verão vendo o tomate a 1,5 € e no inverno vendo o tomate a 3,5 €. E é esta tentativa de nos criar a nossa mente, de impossibilitar a nossa mente, de mudarmos e de alterarmos a nossa realidade, que impossibilita, efetivamente, sonhar diferente e pensar diferente. Vimos isso nas prateleiras dos nossos supermercados, com produtos que efetivamente não são pensados para a nossa realidade, não são pensados para o nosso corpo, e só são pensados numa perspectiva puramente económica e puramente financeira. No princípio do século XX, o Império Britânico pediu a um dos seus cientistas mais proeminentes em agronomia para ir à Índia ensinar os camponeses indianos a produzir mais alimentos, porque o Império Britânico precisava de mais comida. E enviou então um engenheiro, Albert Howard, para ensinar os agricultores, os camponeses indianos, a produzir mais comida, até que este senhor, este agrónomo, este cavaleiro da coroa britânica se tornou o pai da agricultura biológica. Porquê? Porque constatou algo que nós hoje estávamos aqui a falar acerca dos nossos intestinos e acerca das nossas bactérias. É que só conseguimos ter uma boa saúde se nós tivermos um solo rico, se tivermos um solo fértil, se nós tivermos um solo saudável. E só o temos se tivermos uma boa digestão. Isto é, se tivermos todo um processo que se completa com bactérias, com enzimas, com protozoas, com minhocas, com coisas que nós não damos muito valor, mas que lá estão e que nos permite viver neste planeta, só assim é que nós conseguimos ter uns alimentos ricos. Escreveu um livro que é o seu testamento, que serviu de base para a agricultura biológica, não a agricultura biológica que nós temos hoje em dia. São duas coisas diferentes. Há a agricultura biológica e há a agricultura biológica comercial, que cada vez mais vai perdendo as suas características que são intrínsecas para dar aso a uma agricultura completamente diferente do seu original. O seu original vocês podem encontrar no livro que tem a ver com o testamento, o seu testamento, que serve também de base para a permacultura, para a agroecologia, para a agricultura biointensiva. Baseou-se no desenvolvimento ou no estudo científico de um sistema mais ou menos natural que os camponeses indianos faziam, que era da compostagem,
Primeiro aeróbica, depois passava na aeróbica, mas sem mexer a pilha de composto. Sem fazer nada. Nós hoje em dia temos máquinas para revirar composto e ele descobriu que os indianos não se davam a esse trabalho. Deixavam estar a pilha, construíam todo um ambiente propício, um pouco como nós fazemos no nosso estômago, nos nossos intestinos, e deixavam que ele, num processo natural, fizesse essa digestão. No final, então, tínhamos aquilo que nós precisávamos para enriquecer o solo e para produzir os nossos alimentos mais nutritivos. A Associação Projeto 170 tem vindo a dar ênfase à questão dos resíduos orgânicos, pela uma questão puramente ética, que é ver os municípios transportarem toneladas de matéria orgânica para aterros sanitários e pensarmos que nós, enquanto cidadãos, temos alguma coisa a fazer. Todos nós o podemos fazer em casa ou juntarmos aos nossos agricultores que estão à nossa beira para eles poderem fazer nas suas quintas. Temos recolhido com algumas pessoas esses resíduos orgânicos, já num sistema mais sofisticado, digamos assim. Nós temos e pedimos às pessoas que nos transportem esses resíduos orgânicos de forma separada. Nós temos umas galinhas para a produção dos ovos, temos uma porca que nos tem vindo a acompanhar há cerca de 10 anos e temos depois as nossas minhocas. E as pessoas vão-nos trazendo tudo dividido em sacos ou em caixas para nós depois darmos então continuidade a este ciclo de vida. Fizemos também uma análise da zona onde nós estávamos a viver. Tem a ver, hoje é um assunto bastante pertinente, que é a limpeza dos matos, das podas dos nossos jardins. Normalmente as pessoas deitam para o caixote do lixo. É um autêntico escândalo. E conseguimos influenciar alguns jardineiros para depositarem as podas desses jardins, em vez de ser nos caixotes do lixo, na nossa quinta. Atualmente temos com um problema de excesso de podas. Aliás, não temos como problema de ser excesso de podas. Temos como problema de falta de... Nem sequer é falta de espaço. É falta de ligações com pessoas que nos ajudem a fazer uma coisa que nós queremos, que é aproveitar uma parte dessas podas para aquecimento, outra parte para triturar e fazer cobertura vegetal e diminuir assim o consumo da água, e outra parte para a cama dos animais. Estas são as podas de outono, aquelas folhas que vocês veem são bastante difíceis de digerir pelas bactérias que nós temos no nosso país, assim como pelas minhocas. É uma importação do Canadá, mas a nossa porca, a pilota, que já nos acompanha, estava a dizer, há cerca de 10 anos, tem utilizado bastante. Ela vai esmagando, vai revirando aquilo, e depois nós utilizamos para fazer cobertura vegetal. Temos igualmente as minhocas, que estão dentro dos frigoríficos velhos, e com elas transformamos... O processo que eu estou a falar com vocês é bastante simples, mas nós estamos a falar, efetivamente, em toneladas. Mesmo em toneladas. Utilizamos depois para enriquecer um solo que era florestal, cheio de pedra, que foi toda peneirada, e uma parte da pedra é utilizada para cobertura e outra parte é utilizada para um espaço que nós estamos a construir para a prática de yoga e meditação. Estas caixas de peixe é onde nós produzimos também as nossas minhocas, fazemos o nosso fertilizante para depois aplicarmos nas árvores e nas nossas culturas. Isto foi uma das ações que fizemos há cerca de 2 anos, que era a construção de uma paisagem, que cada pessoa apadrinhava uma árvore, nós plantávamos a árvore com as pessoas e depois elas agora estão a crescer. Portanto, esta é a nossa pilha de compostagem, tem cerca de 20 metros, que aqui tem, é feita dentro daquele processo que eu vos estava a falar.
Toda esta zona aqui, mais para cá, está cheia de podas. Aqui temos 2 Ogocultures, que são 2 tipos de camas para produção. E este é o resultado final que aqui temos. Portanto, tudo o que aqui está é feito com estas podas e com estes resíduos que as pessoas nos entregam. Nunca se fez agricultura neste terreno. Quando nós alugámos o terreno, a pessoa perguntou-nos mesmo se queríamos fazer agricultura, porque ela própria disse o terreno está na família há várias gerações e nunca ninguém lá tinha feito. Os teores de matéria orgânica no terreno é cerca de... Quando fizemos as análises, era menos de 1%. Passado 4 meses, as favas não nos chegavam ao joelho. Atualmente, as favas, obviamente, já nos chegam à sua altura ideal. Isto é outra parte do terreno, tivemos que pôr as podas. Como vocês podem verificar, apesar de nós fazermos as mondas e tirarmos as pedras, continuamos sempre a ter pedras. Utilizamos um método de agricultura biointensiva, isto é, passamos uma vez com o trator, abre uma vala, enchemos com matéria orgânica e assim fica durante um ano. Isto é, reduzimos a emissão de carbono de forma brutal. Temos aqui mais podas. Como podem ver ali, origina o desenvolvimento de fungos, toda a parte de microfauna, por aí fora. Aquilo que nós temos aqui são os cogumelos, que nascem ao pé das couves. Depois tiramos as couves. Aliás, antes das couves, estamos a tirar estas couves, mas já temos as alfaces lá a nascer. Não passou trator, não passou nada. Okay? Neste terreno já não é mexido há cerca de um ano. E não vai ser mexido nos próximos tempos. Quando nós fazemos as mondas, tiramos as pedras do terreno, todas, uma a uma. E depois utilizamos num espaço coletivo que está por baixo daqui, que é para fazer yoga e prática de meditação. As madeiras são tratadas com o sistema japonês de queimar, isto é, tiramos os açúcares todos da madeira, utilizamos a biomassa que nos deixam lá, depois é tudo lixado e depois leva um óleo de linhaça. Portanto, sem utilizar petróleo, sem utilizar mais nada do que o lixo que nos entregam. Temos como produto final estes cabazes, nós temos para distribuir, para quem quiser contribuir também desta forma. Obviamente que os níveis de sabor são bastante diferentes, os nutricionais. Também utilizamos para mostrar às crianças que é possível fazer as coisas de uma outra forma. Aqui está a utilização de um frigorífico daqueles velhos que as pessoas depois de tirarem o motor deitam fora. É uma caixa isotérmica bastante boa para fazer a reprodução das minhocas lá dentro e para fazer um vermicomposto, que é essencial para um crescimento saudável das plantas. Portanto, vocês, quem tiver uma garagem, um espacinho, uma varanda, não precisam de gastar dinheiro, basta apanhar aquilo que as outras pessoas deitam fora, levar, podem dar depois um toque, todo um design todo mais bonito, limpá-lo, e podem produzir o vosso humus em casa com os vossos resíduos. Estas são os cortes das relvas. Isto vem tudo do Pinhal Novo. Portanto, foi esta relação, esta conexão que nós fizemos com o município. Deixam-nos lá, os jardineiros deixam-nos todos esta relva, que é bastante rica em azoto. Depois nós transformamos em proteína para as pessoas comerem. Que dão estas couves de coração, as alfaces, depois temos coentros. A pena a imagem não dá para ver bem, mas pronto. E temos mostrado isto um pouco às crianças. Esta é uma parte da nossa exploração. Como vêem, este é o solo original. A cor é bastante diferente das anteriores que vocês viram. Nós precisamos pôr 5 kg por metro quadrado de matéria orgânica. Que quer dizer, em termos de resíduos orgânicos que vêm da cidade, por cada quilo nós temos que compostar 15 kg a 20 kg. A exploração tem 47 mil metros quadrados de área cultivável.
Nós andamos há cerca de 1 ano e meio a compostar tudo o que é resíduo orgânico dos principais jardins do Pinhal Novo. E por isso é que eu também estou um bocado cansado. Desculpem a apresentação, está a ser horrível. Quem nos quiser visitar e ver na realidade as coisas acontecer são bem-vindos. Têm uma estação de comboio ao pé. Se quiserem utilizar a bicicleta, fica a cerca de 20 minutos da estação de comboio. Se forem a pé, é cerca de 30 minutos. Se forem de carro, daqui até lá, são cerca de 40 minutos. Desfrutem, vão ver as coisas a acontecer e, sinceramente, peço desculpa à apresentação de hoje, mas estou mesmo com uns problemas aqui no meu estômago. Tem sido... Acho que vou pôr em prática aquilo que foi aqui dito. Já são muitos anos de conhecimento, mas o tempo e todas as questões que nos envolvem por vezes à nossa volta não nos permitem nem deixar fazer yoga, nem fazer a meditação, nem sequer fazer um pequeno almoço como deve ser. Muito obrigado e as minhas desculpas.